Olá meninas, na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer o amigurumi gato bolota. Para fazer esse gatinho eu vou trabalhar com 4 cores. O branco para fazer o focinho e os pés você vai precisar de 7 gramas. Aqui para o corpo do gatinho, a cor principal eu vou fazer aqui o rosto. Você precisa de 15 gramas ao todo. Em um gato eu usei o amarelo, no outro eu usei o verde. A terceira cor, nós vamos fazer uma das orelhas e alguns detalhes aqui. Em um gato eu usei o marrom e no outro eu usei a cor salmão. E nós vamos precisar de 7 gramas dele. A outra cor, a quarta cor, em um gato é o ferrugem e no outro é o goiaba. Você precisa de 9 gramas. Para fazer o gatinho, eu usei aqui um focinho de amigurumi e 2 olhos de segurança de gatinho. Mas caso você não tenha, você pode bordar. No focinho que eu usei preto, eu fiz um bordado aqui de preto, aqui na boca e na sobrancelha. E no outro que eu usei um focinho marrom, eu fiz um bordadinho aqui marrom, aqui na boca e também na sobrancelha. Certinho? Depois de pronto, o gatinho vai ter 16 centímetros aqui de comprimento e na altura são 14 centímetros. Para o enchimento, eu usei enchimento de acrílico e você vai gastar em torno de 25 gramas de enchimento. A agulha de trabalho é a número 2,5 e todos os fios aqui são amigurumi. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais, ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com fio verde para esse segundo gatinho, que é essa primeira parte aqui do rosto do gatinho. Então, eu vou fazer aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Prendo com uma correntinha. E agora vou fazer 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu fecho aqui o círculo. Então, temos aqui a primeira carreira. Passo para o próximo ponto. Faço aqui 2 pontos baixos, já iniciando a segunda carreira. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto, para marcar o início da segunda carreira. E vou trabalhar agora 2 pontos baixos em cada ponto que tenho na base. Finalizada aqui a carreira, eu tenho 12 pontos. Vou retirar o marcador. Passo novamente para o próximo ponto de base. Faço 2 pontos baixos. Coloco o marcador no primeiro ponto para marcar aqui o início da terceira carreira. Passo para o próximo ponto de base,
faço apenas um ponto baixo. No próximo, faço novamente 2 pontos baixos e no próximo, um ponto baixo. E essa mesma sequência até finalizar a carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Ficamos aqui com 18 pontos. Retiro o marcador, passo para o próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos, iniciando a quarta carreira. Coloco o marcador no primeiro ponto, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo também faço um ponto baixo, no próximo volto a fazer 2 pontos baixos, no mesmo ponto de base, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. E faço essa mesma sequência até finalizar a carreira. Já finalizando aqui a carreira de número 4, ficamos aqui com 24 pontos baixos. Para começar agora a quinta carreira, eu retiro o marcador, vou fazer apenas um ponto baixo no próximo ponto de base, coloco novamente aqui o marcador e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até finalizar a carreira. Finalizada aqui a quinta carreira, vamos começar agora a sexta carreira. Retiro o marcador. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. Marco aqui o primeiro ponto. Agora, vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Novamente, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos. E faço agora 3 pontos baixos um em cada ponto de base. E faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Aqui nós temos aqui essa primeira parte aqui do rostinho. Antes de darmos continuidade aqui para o corpo, nós vamos aqui aplicar os detalhes aqui do rosto. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho essa parte aqui reservada, vou alongar aqui a laçada para ela não se desmanchar. Eu vou pegar o fio branco. Prendo o fio na agulha. E vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto na segunda corrente, depois da agulha. E vou fazer aqui 3 pontos baixos. Passo para a próxima corrente, faço um ponto baixo. Na próxima, faço um ponto baixo. E na próxima, faço 3 pontos baixos. Vou virar aqui nessa parte de baixo. Na base aqui do próximo ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. E na base do outro ponto, faço outro ponto baixo. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, temos aqui a primeira carreira do focinho. Faço uma corrente, nesse mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, também faço 2 pontos baixos. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto baixo, faço apenas um ponto baixo. E no próximo, também um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos.
No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, aqui onde nós tínhamos 3 pontos baixos, no mesmo ponto de base, eu fiz 2 pontos baixos, formando aqui a partinha oval, de um lado e do outro. Aqui no meio, eram 2 pontos baixos, fiz um em cada ponto de base e aqui também. Então, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, temos aqui a segunda carreira do focinho. Faço uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Já estamos iniciando a terceira carreira. Eu vou trabalhar aqui um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Aqui agora eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, vou alongar aqui um pouquinho o fio. É apenas isso aqui, são 3 carreiras, é bem simplesinho. Eu vou deixar aqui uma sobra para nós costurarmos no roxinho. Corto aqui. Vou aplicar aqui um focinho de amigurumi. Vejo aqui o meio. Eu tenho 2 pontos baixos aqui nessa segunda carreira, então, entre a segunda e a terceira carreira, bem aqui no meio desses 2 pontos, eu vou aplicar o focinho. Vai ficar assim. Aqui é só você colocar agora a trava de segurança. Com a trava de segurança já colocada aqui por trás, eu vou agora pegar um pedacinho de fio e vou passar aqui pelo focinho. Passo aqui na parte de fora. Nesse gatinho aqui, que eu coloquei um focinho preto, então bordei aqui com o fio preto. Nesse aqui eu coloquei um focinho marrom, então vou bordar aqui colocar aqui um pedacinho de linha marrom. Aí dá para você entender que você vai colocar de acordo com a cor do seu focinho. Atravesso aqui um fio no outro, faço aqui uma pequena enroladinha nele para ele não ficar se abrindo. Vou trazer ele aqui pro meio, aqui na parte de baixo, que da segunda carreira. Então, aqui eu vou passar por dentro. Verifico aqui se ficou certinho. Aqui eu vou pegar uma das sobras aqui por um ponto lateral. Verifico novamente aqui na frente, tá certinho. E agora eu vou amarrar aqui uma na outra. Corto aqui o excesso. Então, olhando pela frente, ficou dessa forma. Com o focinho pronto, eu vou vir aqui no roxinho e agora eu vou bordar aqui a sobrancelha. Para bordar a sobrancelha, eu vou trabalhar aqui da mesma forma, passando a sobra aqui pelo roxinho. Então, eu tenho a emenda da carreira aqui, vou bordar aqui na parte de cima. A sobrancelha vai passar aqui por 3 pontos. Então, vou fazer assim.
entre a penúltima e última carreira, eu passo aqui o fio, também vou fazer com fio marrom nesse aqui, conto 1, 2, 3, então vou sair com ela aqui nessa outra lateral. Então, fica assim. Pego um outro pedacinho do fio. Nós temos aqui 1, 2, 3 pontos também de distância. Então, conto aqui. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou contar também 3 pontos aqui pra sair, pra ficar aqui o bordado da sobrancelha. Então, essa aqui é a sobrancelha, são 3 pontos de distância, aqui de largura, 3 pontos aqui entre uma e outra. Então, vai ficar assim. Feito isso aqui, eu amarro aqui essa parte de trás, uma sobra aqui na outra, e depois corto aqui o excesso. Então, cortado o fio aqui atrás, eu tenho as duas sobrancelhas bordadas e ela é que vai me dar a direção aqui dos olhos do nosso gatinho. Então, pego aqui os 2 olhos. Vou colocar aqui em dois pontos aqui pra baixo. Aqui na direção da sobrancelha, então, vai ficar assim. Esse outro também aqui, 2 pontos pra baixo. Com os olhinhos aqui com as travas, então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos colocar aqui o focinho. Eu tenho aqui também uma trava aqui, por trás do focinho. Então, essa trava já vai ser aqui uma parte do enchimento. Eu vou colocar apenas um pouquinho de enchimento aqui na parte de baixo. Vai ficar dessa forma. Pego a minha agulha. Passo aqui por dentro da laçada. Eu vou colocar o focinho aqui, logo abaixo aqui dos olhos. E agora eu vou costurar. Bem aqui no meio. Vou contornar aqui essa parte de baixo, eu vou trazendo ela aqui um pouquinho pra dentro. Vai ficar assim. Já costurei toda essa parte aqui de baixo. Você vai perceber que nós vamos deixando aqui uma distância de 2,5 carreiras aqui pra baixo. Então, vou puxando ele aqui pra ele ficar bem gordinho. Vai ficando assim. Aqui na parte de cima, onde eu tenho a trava do focinho também, o meu fio fica aqui bem na pontinha da trava, mas você passa a sua agulha aqui, pegando aqui as laçadas, as 2 laçadas do ponto. E quando você puxar, ele vai puxar o fio aqui pra baixo e vai ficar certinho. Então, ficou assim, com o focinho aqui no lugar. Aqui por trás,
Eu vou dar um nozinho para prender o fio. Com o roxinho já finalizado, agora nós vamos começar a fazer o corpo aqui do nosso gato bolota. Então, aqui eu vou retirar o marcador, passo o meu fio aqui, a minha agulha para o próximo ponto. Eu vou deixar a agulha aqui no próximo ponto, pego a minha segunda cor, que no caso aqui do meu é um tom de salmão. Conduzo ela aqui por dentro, deixo uma sobra aqui no fio. Conduzo aqui por dentro, fechando o ponto, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Essa sobra aqui, eu vou sempre trabalhar os pontos agora e vou conduzindo ela aqui pela base para ela ficar presa aqui. Agora aqui eu vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. E agora vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Vou prendendo aqui a sobra dessa minha nova cor. A outra cor vai ficando aqui mesmo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Nós tínhamos aqui 30 pontos na base, então aqui com a minha cor, com fio salmão, vou fazer aqui 30 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 30 pontos baixos, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, passo a minha agulha aqui por ele, não vou fechar, eu pego agora a terceira cor que eu vou trabalhar, que no caso desse gatinho aqui é um tom de goiaba. Novamente, eu vou dobrar aqui a ponta do fio, deixando aqui uma pequena sobra. Conduzo o fio aqui por dentro, fechando a carreira com o fio goiaba, aqui fazendo um ponto baixíssimo. Essa sobra aqui do fio goiaba, eu vou deixar ele aqui por cima também. Depois vou trabalhando os pontos, prendendo ele aqui na base. Eu começo agora a carreira de número 8, fazendo uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, vou trabalhar 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. E depois vou fazer novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu fiz aqui 36 pontos baixos ao todo. Vamos vir aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Você vai perceber que nós não vamos fazendo carreiras inteiras como temos costume de fazer no amigurumi, porque no caso aqui do nosso gato bolota, o corpo dele é todo trabalhado em listas, então fazendo dessa forma vai ficar mais perfeito, certinho? E os fios também nós não fomos cortando. Os fios vão ficando aqui que depois eu vou trocando as cores, ok? Então finalizamos a 8ª carreira.
Para fazer a carreira de número 9, eu vou subir uma corrente, nesse mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Como nós estamos também iniciando as carreiras sempre com a corrente, nesse momento eu já não estou usando mais o marcador. Nessa carreira, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Não vamos fazer nenhum aumento. Depois de fazer aqui o último ponto baixo, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, passo a minha agulha. Agora, eu vou trocar novamente o fio. Então, pego aqui agora o fio verde. Conduzo ele aqui por dentro, fechando a carreira agora com o fio verde. Nós finalizamos aqui a carreira de número 9. Para fazer a carreira 10, eu faço uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço aqui essa carreira de número 10, dessa forma, e depois também a outra carreira, que será a de número 11, também com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço essa e vou completar essa e a outra e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira 11, nós fizemos a carreira 10 e a 11 sem fazer nenhum aumento. Então, continuamos a ter aqui os 36 pontos. Finalizando a carreira 11, nós vamos trocar novamente a cor para o salmão. Então, passo aqui a agulha na base do primeiro ponto que iniciamos a carreira. Pego o fio salmão aqui por trás. Conduzo ele aqui fechando a carreira. Aqui eu vou fazer uma corrente, nesse primeiro ponto de base, eu faço aqui 2 pontos baixos. Feito aqui os primeiros 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, eu vou fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, no próximo ponto de base, eu trabalho novamente 2 pontos baixos. E depois vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira 12, nós ficamos no final com 42 pontos aqui na base. Essa aqui é a largura máxima que o nosso gato vai ter. Vou passar minha agulha aqui para o primeiro ponto de base, vou trocar novamente a cor. Vou pegar agora a cor goiaba. Conduzo aqui por dentro. E formo aqui um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Faço uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base até completar toda a carreira. Já finalizando a carreira, fiz aqui novamente os 42 pontos, venho aqui no primeiro ponto de base, prendo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu finalizar a carreira. Estamos aqui iniciando a carreira de número 14.
Já finalizando a carreira, nós vamos agora, finalizamos aqui a carreira 14, vamos fazer a carreira 15 e mais uma vez eu vou trocar o fio, volto agora a trabalhar com o fio salmão, então passo aqui a minha agulha para o primeiro ponto de base, pego aqui o fio salmão e fecho aqui a laçada, formando aqui um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer uma corrente, nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Lembrando que nós estamos trabalhando sempre com 42 pontos aqui na base. Então, vou fazer agora 42 pontos baixos, um em cada ponto de base, até finalizar a carreira. Finalizada aqui já a carreira 15, vou fazer agora a carreira 16, mas novamente eu vou trocar o fio, agora vou trabalhar com o fio verde, que é a nossa primeira cor. Então, conduzo aqui o fio pelo primeiro ponto de base, fechando a carreira já com o fio verde. Faço uma corrente, nesse mesmo ponto de base faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Eu vou fazer a carreira 16, que é essa aqui que estamos trabalhando, e também a carreira 17 da mesma forma. Então, vou trabalhar essa carreira e a próxima com fio verde. Chegando aqui no final da carreira 17, nós estamos aqui no meio aqui do corpinho. A partir daqui, eu vou voltar trabalhando essa sequência de cores que fizemos aqui. Então, você vem de trás para frente fazendo a mesma sequência. A minha próxima cor, vai ser o salmão. Depois, 2 carreiras do goiaba, depois o salmão, 2 carreiras do verde, 2 carreiras do goiaba e mais uma carreira do salmão. São 9 cores aqui. 9 carreiras que eu tenho aqui. Então, nós estamos na carreira 17, eu vou fazer mais 9 carreiras, que vai dar agora até a carreira 26. Então, trabalhando essa mesma sequência aqui, de trás para frente, ok? Então, agora, nós estamos com fio verde, a outra cor que eu tinha trabalhado antes é o salmão. Então, vou fechar aqui a carreira 17, já com fio salmão. Lembrando que estamos fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Nós não temos aumento, são sempre 42 pontos na base. Então, você fecha com um ponto baixíssimo, faz a corrente, no mesmo ponto de base, faz um ponto baixo. E trabalha um ponto baixo para cada ponto de base. Então, essa aqui foi essa cor. Depois, você vai fazer 2 do goiaba, depois de novo o salmão, 2 do verde, depois 2 do goiaba e a última do salmão novamente. Então, vou completar aqui essa sequência novamente e volto trabalhando com você já na carreira, já finalizando a carreira 26.